Olá, meu nome é Thelma e eu tô aqui de volta para continuar aquele nosso papo que começou com a parte 1 da minha história. No outro vídeo eu contei para você o que aconteceu comigo, a minha história sobre um linfoma de não-Hodgkin que eu tive há 5 anos atrás. E agora eu queria contar, agora que você já sabe a minha história, eu queria contar para você o que eu fiz para me curar do linfoma não-Hodgkin. É claro que eu fiz o tratamento convencional da quimioterapia, que eu tive que me submeter, 6 sessões de quimioterapia com intervalos de 21 dias, e eu fiz isso porque é isso que, obviamente, quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, de linfoma, é esse o tratamento que a medicina convencional oferece. Mas, como eu tinha te contado, eu decidi que eu ia me curar e que eu não ia ser curada por um tratamento. Eu lancei mão da medicina convencional, mas dentro de mim eu acreditava que eu ia me curar e de uma forma muito mais natural, mais orgânica e mais em linha com aquilo que eu verdadeiramente acredito. Então aqui eu quero contar para você exatamente, passo a passo, o que eu fiz. Então, eu espero que o que eu escolhi para mim faça algum sentido para você. 5 anos depois, eu estou aqui contando para você a minha história de superação, a minha história de cura. E assim como eu acreditei que eu podia me curar, eu espero que você também acredite. Se você está passando por uma situação similar à que eu passei. E eu espero que a minha história e o que eu aprendi ao longo de todo esse tempo te ajude e te apoie e faça sentido para você também lançar mão deste poder, o poder que você tem de trazer saúde, de trazer alegria, vitalidade, esperança, cura para a sua vida. Então vamos lá, eu vou explicar para você. Eu escolhi basicamente 3 coisas que me apoiaram no meu tratamento, além do tratamento convencional da quimioterapia, bom, essa eu não vou me ater muito a explicar porque é o que acontece com todo mundo e é simplesmente estar aberto, receptivo para receber tudo que está vindo ao nosso encontro para a nossa cura. Então, das 3 coisas que eu fiz, a primeira delas é um tratamento com a medicina alternativa. A segunda delas, o segundo passo, foi um tratamento espiritual. E a terceira foi o cuidado com a minha alimentação. Eu estou enumerando os passos e aqui, só por uma questão didática, eu vou apresentá-los nessa ordem, mas isso não quer dizer que um seja mais importante que o outro. É só para uma questão de poder apresentar cada etapa de uma forma clara para que você entenda o processo, o meu processo mental. Mas todas elas aconteceram simultaneamente e são igualmente importantes. Então, nesse vídeo, na parte 2, eu vou explicar como eu fiz com o tratamento da medicina alternativa. Em outro vídeo, eu vou lhes apresentar o tratamento espiritual que eu escolhi. E no próximo vídeo, vai ser o cuidado com a alimentação. Então, o tratamento da medicina alternativa.
Eu escolhi um tipo de medicina alternativa, mas aqui eu não quero apresentar nenhum juízo de valor. Existem vários tipos de tratamento de medicina alternativa. E não quero dizer que a que eu escolhi é melhor, mais importante, mais efetiva que qualquer outra. É muito mais uma questão de como você se sente, se faz sentido para você, se você acredita nisso e se você se sente bem com esse tratamento. Eu escolhi os florais, um tratamento com florais. Não um tratamento com esses florais que são conhecidos, os florais de Bach. Eu fui apresentada a um outro tipo de florais através de uma amiga muito querida, Raquel Stefanuto, que teve a sua mãezinha linda, que também passou por um problema de câncer e fez esse tratamento com os florais, Joel Aleixo. E ela, na época, ela disse, compartilhou a experiência da mãe dela e disse que a mãe se sentiu muito bem com o tratamento com os florais e que talvez fosse uma opção para mim. E eu disse, eu quero conhecer, Raquel, eu achei muito interessante, você pode me dizer mais como eu tenho acesso? E ela me colocou em contato com o terapeuta, César, que na época tinha um consultório em Campinas. Eu não sei se ele, 5 anos depois, ainda está estabelecido em Campinas, mas eu sei que ele atende em São Paulo. E eu fui lá para fazer o tratamento com os florais Joel Aleixo. Antes de te falar um pouquinho mais sobre os florais, queria só fazer um parênteses e te falar sobre Joel Aleixo, que é um brasileiro, um paraibano, que está estabelecido em São Paulo e que recebeu esse sistema de florais para tratamento de doenças, para o equilíbrio da saúde. E o que eu achei muito curioso e muito interessante a respeito do tratamento do Joel, dos florais Joel Aleixo, é que ele liga o poder das plantas, poder de cura das plantas, com o sistema de alquimia, que é o sistema mais primitivo que existe de conhecimento a respeito da cura dos males. Da alquimia se derivou a medicina contemporânea, a medicina alopática, a astrologia, a numerologia e a química, como a gente conhece hoje. Todos esses conhecimentos foram derivados deste conhecimento milenar da alquimia. E quando eu ouvi tudo isso, eu achei muito interessante. Então, eu decidi fazer o tratamento com os florais. Existe o website do Joel Aleixo, que eu vou colocar aqui, e você depois pode acessar o website e conhecer mais sobre o sistema de florais, e inclusive ele tem uma escola de alquimia, que eu também decidi fazer o curso. E para mim ficou ainda mais poderoso, porque eu entendi ainda mais como funcionam os florais. Então, se isso tudo te desperta a curiosidade, eu te encorajo a ir buscar informação e aprender mais. Para mim fez muito sentido. Ainda nesse vídeo, mais para frente, eu vou falar sobre algumas coisas que eu aprendi no curso que para mim foram definitivas, determinantes para entender o processo pelo qual eu estava passando. Então, se você não chegar a fazer o curso, pelo menos você tem acesso a alguma informação que, para mim, foi transformadora. Então, o sistema de florais, ele desenvolve a partir das plantas. E o que é também muito poderoso e diferenciado de outros sistemas de florais é que esses florais, eles são sprays que você aplica diretamente na língua
e que entra no seu sistema límbico. Quer dizer, ele não compete com o seu sistema digestivo. Ele não vai ser destruído pelo suco gástrico, que faz a nossa digestão e que foi desenhado para desmembrar, diluir tudo que a gente ingere. Então, como você aplica diretamente na língua, ele entra, se mistura com a sua saliva e entra no seu sistema límbico, o que potencializa a eficácia das plantas, do poder curador das plantas no seu sistema. Eu achei isso fantástico. E eu continuei o tratamento, eu estava fazendo o tratamento da quimioterapia, a cada mês ia lá e estava fazendo o tratamento dos florais. Outra coisa que é muito curioso e diferenciado dentro do processo dos florais do El Aleixo é que a alquimia, ela baseia o seu processo de cura antes de mais nada, na limpeza. É fundamental que antes que se reequilibre qualquer processo que esteja desequilibrado, porque a doença nada mais é do que um desequilíbrio, uma desfunção do nosso metabolismo, do funcionamento do nosso organismo. Então, a alquimia, ela inicia o processo de cura a partir da limpeza, da asepsia. Antes de mais nada, é limpar os nossos 3 centros energéticos. O sistema também é baseado na limpeza dos centros energéticos, que está ligado aos nossos chakras. Então, quando no outro vídeo eu falar para você a respeito do tratamento espiritual que eu fiz, eu vou estar ligando ao tratamento da limpeza e do equilíbrio dos centros energéticos. Porque, na verdade, isso tudo é um processo só, que eu estou desmembrando em 3 partes distintas para que você entenda de forma detalhada qual foi o meu processo mental de como buscar a minha cura, de como criar a minha cura, ser agente da minha cura. Mas, na verdade, tudo isso são diferentes facetas de um mesmo espectro. Então, como eu estava falando antes, você tem que fazer um processo de limpeza antes de mais nada. Então, existem florais que são dedicados para fazer a limpeza dos nossos 3 centros. E é como se fosse na nossa casa. A casa está suja, bagunçada, desordenada, com coisas espalhadas por todos os lugares. Então, eu vou fazer uma faxina. Se eu me ocupo simplesmente de pegar as coisas que estão fora do lugar e colocar nos seus lugares pré-definidos, e não fizer uma limpeza profunda, limpar debaixo do tapete, aspirar, sacudir o tapete, limpar as almofadas, tirar as almofadas do lugar, fazer uma limpeza profunda lá embaixo, a sujeira vai continuar aqui. Aparentemente, as coisas estão organizadas nos seus lugares, a almofada está no seu lugar e as coisas estão cada uma no seu lugar, e qualquer visitante que chega na minha casa fala: minha casa está organizada. Mas a sujeira continua ali, o ambiente continua propício para a desordem, para o desequilíbrio. E da mesma forma é o nosso organismo. Se eu
faço um tratamento que cuida só de curar a doença, curar o sintoma, ou aquilo que está aparecendo superficialmente, o meu ambiente continua propício para a doença. Então, em uma questão de tempo, o meu organismo ele vai, de alguma forma, voltar ao estado do desequilíbrio e da doença, porque o ambiente continua propício para a doença se desenvolver. Então, é muito importante que eu faça uma limpeza, uma asepsia no meu organismo para trazê-lo à situação de equilíbrio. Lembra que eu te falei no primeiro vídeo? O nosso organismo, nosso corpo nasceu para ser saudável, para ser limpo, com saúde. Nós não nascemos para ser doentes. Mas, na verdade, a gente cria um ambiente propício para a doença com os nossos padrões de pensamento, com os nossos padrões emocionais, com a vida agitada que a gente leva. A vida moderna nos leva a ter um ritmo acelerado de estresse, de frustração, de desânimo, de se sentir sobrecarregado. Tudo isso entra no nosso sistema e cria essa sujeira por debaixo do tapete, cria esse desequilíbrio e esse ambiente propício para a doença, sem contar a nossa forma de alimentação, que isso eu vou tratar no último vídeo, como eu lhe disse, com o que a gente coloca no nosso organismo, como a gente alimenta, como a gente coloca combustível nesta máquina para que ela tenha o seu funcionamento normal, para que ele nos traga saúde. Então, óbvio que com tudo isso que eu enumerei, vida agitada, pensamentos negativos, emoções pesadas e negativas, frustração, desânimo, estresse, depressão, isso tudo está colocando o nosso nível energético num nível suboperacional, criando esse ambiente para que as doenças se manifestem. Então, quando eu trago o remédio, a medicina, a cura da natureza, porque a natureza nos traz tudo perfeito e equilibrado. Deus criou, o que eu chamo de Deus, você pode chamar de qualquer outra forma, o universo, essa energia superior, criou este planeta, este mundo, este universo totalmente equilibrado, pronto para que a gente retire da natureza tudo o que a gente precisa para viver com saúde e equilíbrio, alegria e felicidade. Tudo está pronto. Então, para mim, fez muito sentido tirar o remédio, a medicina, a cura que eu estava buscando da própria natureza, das flores, das plantas, das sementes, das árvores, de tudo que a natureza nos traz e que está pronto. E tudo que a gente tem neste planeta, mesmo a medicina, mesmo os remédios, a farmacêutica convencional, ela transforma com processos químicos, mas tudo vem da onde? Da natureza. Nós somos 100% dependentes da natureza. O nosso alimento vem da natureza, o nosso remédio vem da natureza, o nosso equilíbrio vem da natureza. O equilíbrio emocional vem à medida que a gente está em contato com a natureza. Quanto mais a gente se afasta da natureza, maior a chance de desequilíbrio.
Quando você está depressivo, nervoso, agitado, o que você busca? Ir para uma praia, ir para as montanhas, caminhar na natureza. Isso traz um equilíbrio instantâneo, uma sensação de bem-estar instantânea. Porque nós somos parte da natureza. Nós não somos aquela, como a gente acaba, hoje a mentalidade moderna é o ser humano está na escala, no topo da escala, e a natureza está aqui só para nos servir. Nós somos parte da natureza, nós somos uma espécie da natureza, e a gente precisa estar em harmonia e equilíbrio com a natureza. Comentei com você que ia compartilhar uma das coisas que foi mais interessante para mim dentro do que eu aprendi no curso de alquimia. Então, vamos ver se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Como nós vemos o mundo, a nossa visão de mundo, o que a gente sente, como a gente enxerga as situações que acontecem na nossa vida. Nós percebemos o mundo através dos 5 sentidos. Através da nossa visão, da nossa audição, do olfato, do paladar e do tato. Mas nós baseamos a nossa percepção de mundo prioritariamente naquilo que nós vemos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de acreditar naquilo que nós não vemos. O que nós vemos e o que nós ouvimos são majoritariamente como a gente percebe as nossas experiências e como a gente define o que a gente vai sentir e o que a gente vai pensar. E os nossos pensamentos, eles acontecem, existe um processo mecânico que acontece à medida que nós percebemos, ouvimos, capturamos aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, nós temos os nossos neurônios, que acontece uma ligação elétrica, e cada vez que acontece essa ligação elétrica, um pensamento, é um axônio. Eu vou mencionar alguns nomes técnicos, mas se ficar muito complicado acompanhar os nomes técnicos, tenta entender só o raciocínio lógico. Pensei em alguma coisa, aconteceu alguma coisa, estou olhando alguma coisa, alguma experiência, alguma situação que está acontecendo à minha volta. Tive um pensamento. Esse pensamento é essa descarga elétrica que acontece numa parte do meu cérebro que se chama hipotálamo. O hipotálamo, ele faz essa descarga elétrica que esse pensamento se traduz nessa descarga elétrica. Essa descarga elétrica no meu cérebro, ela vai detonar uma descarga química. E essa descarga química vai derramar hormônios sobre o meu organismo que vai gerar as emoções. Então, quando eu tenho um pensamento estressado ou quando eu estou numa situação de perigo, eu tenho um sinal de alerta, um pensamento, vai acontecer alguma coisa ruim para mim. E tem uma descarga química. Essa descarga química vai derramar adrenalina no meu corpo, que é o hormônio do alerta. Pé, 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 sinal vermelho, alguma coisa, situação de perigo. Fica em ponto de correr, de escape. Então, toda a adrenalina que eu derramo no meu organismo é para deixar os meus músculos prontos para eu correr,
E isso na forma mais primitiva da nossa vida era quando eu estava ameaçada por um animal que estava para me atacar na floresta. Hoje, na vida moderna, a gente não tem os leões, os ursos correndo atrás da gente, mas a gente tem as situações estressadas, um chefe que está me colocando uma pressão no trabalho, uma situação difícil no meu relacionamento amoroso, uma situação difícil familiar, qualquer tipo de situação que vai me fazer essa descarga de adrenalina no corpo. E quanto mais eu passo e penso e recordo uma situação de estresse, uma situação de decepção, uma situação de frustração, uma situação de perda, cada vez que eu estou trazendo essa história, esse pensamento de volta no meu consciente, eu estou derramando os hormônios da adrenalina, que na minha forma primitiva do corpo, ele está aí só para uma situação de risco real. Mas quando eu estou na minha memória pensando e resgatando essa história de abandono, de tristeza, de perda, eu estou trazendo toda essa química para o meu corpo. E o que está acontecendo é uma situação real de desequilíbrio químico dentro do meu metabolismo. Então imagina só, se o meu padrão de pensamento de estar recordando, de estar sendo mais pessimista, mais negativa, uma situação real agora. Acabei de ter um diagnóstico de câncer, numa situação que, meu Deus, minha vida está ameaçada. Será que eu vou morrer por causa dessa doença? E aí, se eu começar a alimentar o medo, a sensação de impotência, a sensação de doença, estou ficando doente, estou me sentindo mal, tudo isso eu estou alimentando e jogando essa química no meu corpo que só está reafirmando essa mensagem negativa. Então a doença que partiu a partir desse desequilíbrio, que lá atrás podia ter sido só padrões de pensamentos negativos em outras situações, essas memórias, elas estão ficando gravadas nos meus centros energéticos. Os meus centros energéticos, eles têm memória. Então, essa química são hormônios, são enzimas, são líquidos, coisas físicas que estão ficando impregnadas nos meus centros energéticos e estão ficando e vão se cristalizando à medida que eu reforço aquele pensamento, aquela história. Que história eu estou contando para mim do meu passado, de experiências passadas que eu vivi? Essas emoções que estão atreladas à história que eu conto para mim do que aconteceu, elas estão ficando armazenadas, e à medida que eu vou jogando mais química, mais hormônio, mais cristalizada elas vão ficando. E dependendo da onde essas memórias estão, através da minha medula, elas têm caminho e acesso a cada um desses centros energéticos, que estão ligados a órgãos físicos do meu corpo. Então, dependendo dessa história, desse tipo de emoção que ela está indo, ela pode ficar impregnada na minha garganta, no meu peito, no meu estômago, nos meus órgãos genitais, no meu cérebro, nos meus pulmões, em cada um desses órgãos. E aí, é só uma questão de tempo que essa cristalização vai se transformar
num desequilíbrio em uma dessas partes do meu corpo. No meu caso do linfoma, é o sistema linfático, que o sistema linfático ele está apoiado aqui na região do pescoço e lógico que os linfonodos que estão espalhados em todo o meu corpo. Eu não sei que tipo de diagnóstico de câncer você teve, mas não faz sentido para você? Pensa, qual é a história da vida? Qual é a história da sua vida? Qual é a história que você conta para você mesma? E pensa se você revisitar essa história. Porque o passado, a história que a gente conta para nós mesmos, ela só está viva na nossa memória. E na memória que está cristalizada nos nossos órgãos, nessas partes do corpo. Essa história, ela pode ser recontada. A emoção, a carga emocional que vem de uma história de perda, uma história de frustração, uma história de abandono, ela pode ser transformada numa história de aprendizado, numa história de gratidão por tudo que você viveu, porque aquilo que você é hoje é graças às experiências que você viveu. São graças a essas pessoas que talvez você tenha alguma mágoa, que te desafiaram ao extremo. Essas pessoas que te tiraram da zona de conforto, que fizeram você estar em situações que talvez você não tenha escolhido, mas que te colocaram no limite do aprendizado. Que por causa dessas histórias, hoje você é muito mais forte do que você era antes dessas experiências. E se você olhar para essas situações, para essas pessoas, e no lugar desse sentimento de rancor, de frustração, de se sentir diminuída, de se sentir abandonada, substitua essas emoções por uma emoção de compaixão, de amor incondicional, de gratidão por tudo isso que a vida lhe trouxe. Essas pessoas também se sentiram muito desafiadas por você nas situações que elas viveram. E eu nem sei que tipo de sentimento elas carregam dentro das experiências tantas que a gente vive. Porque todas essas experiências têm um nome. Isso se chama vida. Tudo isso que passa por nós é vida. É estarmos vivas, é estarmos respirando, é estarmos fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo. Dessa primeira parte sobre as 3 coisas que eu fiz para me curar. A partir do momento que eu entendi tudo isso, as situações desafiantes que aconteceram na minha vida, as situações frustrantes que aconteceram na minha vida, as pessoas desafiantes que passaram e fazem parte da minha vida, muitas delas ainda fazem parte da minha vida. E muitas delas eu tenho profundo amor, gratidão, e também entendi o quanto eu as desafio. Quando eu entendi todo esse mecanismo,
foi tão mais fácil recontar a história que antes para mim significava uma situação de frustração. Foi tão mais fácil ir debaixo do tapete e tirar toda aquela poeira e verdadeiramente limpar o meu padrão emocional, o meu padrão de pensamentos e escolher vibrar e pensar de forma muito mais positiva, mais limpa, mais em linha com aquilo que eu quero criar para mim. Se de novo tudo isso fez sentido para você, eu não vejo a hora de te encontrar no próximo vídeo, onde eu vou te explicar a segunda etapa, a cura espiritual, através da conexão espiritual. Eu espero que tudo isso faça muito sentido para você. Então, pensa e reflita nesse intervalo, deste para o próximo vídeo, se isso tudo fez sentido para você. Tenta revisitar a sua história e recontar a sua história de uma forma em que você busque os aprendizados e você reconheça e agradeça tudo que você aprendeu a partir daquelas experiências. E agradeça a Deus, agradeça a vida, agradeça a você mesmo, agradeça as pessoas que te desafiaram. Se puder, faça isso verbalmente. Se não tiver chance, agradeça mentalmente e se liberte das emoções negativas, de você para com você mesmo. Seu remédio está dentro de você. Busque ele, entre em contato com ele e vá na natureza. Busque na natureza a medicina,